Por incrível que pareça, se existe uma grande crise hoje no mundo, é a crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem são. Elas não sabem para que vieram ao mundo. Elas têm dúvidas sobre si, dúvidas sobre o seu real propósito de vida. E a identidade é esse grito, a identidade é essa informação. Porque, olha só as perguntas mais profundas do ser humano. Quem eu sou? Parece simples a pergunta, mas ela é profunda. Quem eu sou? O que eu nasci para fazer? De onde eu sou? Imagina um documento de identidade. Essas informações estão ali. Quem eu sou? De onde eu sou? Quando eu nasci? Quem são os meus pais? Qual é o meu nome? As pessoas hoje têm crise de identidade. E porque elas têm crise de identidade, elas ficam querendo ser outra pessoa. Quando você não sabe quem você é de verdade, você fica por aí tentando ser alguém. Tentando ser uma pessoa que Deus não te chamou para ser. Vejamos hoje em dia o que acontece com a questão dos influenciadores. E nada contra influenciadores, bem pelo contrário. Mas eu fico acompanhando alguns, por exemplo. O Tito, meu filho, ele tem uns influenciadores lá que ele gosta. Aí, hoje em dia, tem influenciador de todo jeito, né, irmãos? Tem que as meninas ficam dançando no TikTok, tem menino que fica na internet jogando videogame, tem menino que fica fazendo trollagens com seus pais e tudo mais, e eu fico ali monitorando o Tito. Por quê? Porque quando você não sabe a sua identidade, toda e qualquer pessoa que passa no seu caminho influencia e te torna alguém híbrido. Então, existe um grande risco de não saber a própria identidade. Porque quando eu não sei a minha identidade, eu fico refém à opinião das pessoas. Eu fico refém ao que as pessoas dizem a meu respeito. Eu fico refém à opinião das pessoas em relação a mim. E aí eu fico pensando que eu sou o meu erro, que eu sou o meu passado, que eu sou aquilo que fizeram comigo. E eu não sou nada disso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, irmãos, a ausência de identidade está custando muito caro. Isso não é de hoje. A Bíblia fala sobre homens que também tiveram crises de identidade. Vamos lá? O primeiro homem da terra teve crise de identidade. Qual o nome dele? Só quem é de Bíblia. Qual o nome do primeiro homem da terra? Adão. Adão teve crise de identidade. Olha só, Gênesis capítulo 1, 26, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão reunidos. Eles estão ali no sexto dia da criação. E no sexto dia da criação, os três se reúnem e eles começam a conversar. E eles dizem assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim o foi. Eles formaram o homem do pó da terra, sopraram sobre ele o seu ruach, o seu espírito, e ele se tornou alma vivente. O homem já nasce com uma condição. Qual é a condição? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Só que determinado dia surge a serpente lá no paraíso. Surge a serpente, é o diabo na forma de uma serpente. Ele surge e ele começa a conversar com Eva. A serpente começa a conversar com Eva. E olha qual que é a conversa das duas. Olha só, por que você não come da árvore que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não deveria comer, porque no dia que dela comesse, certamente morreria. Nesse dia, a Eva começa a argumentar: não, Deus disse que não é para comer. Só que a serpente vai falar assim: pode comer, porque se você comer, você será como Deus. Se você comer, você será como Deus. Só que qual o problema disso? Qual é a mentira do diabo? A mentira do diabo é que Adão e Eva já eram como Deus, mas quem não tem a identidade precisa comer do fruto para tentar ser alguém. Adão e Eva já tinham uma condição. Qual é a condição? Eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Ponto. Entra a serpente na história e diz: você só será como Deus se você comer. A falta de conhecimento da palavra, a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. A falta de conhecimento da palavra tem levado pessoas a comerem do fruto para tentarem ser o que elas já eram anteriormente. Aquilo que elas já eram, a característica, a identidade que elas já tinham.
Irmãos, é por isso que a falta de conhecimento é algo extremamente grave. É por isso que um país que é sério investe em educação. Um país que quer ver o povo prosperar investe em educação. Por quê? Porque o conhecimento liberta. A mentira engana, mas o conhecimento liberta. A Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Só que o contrário também é verdade. Se o povo perece porque falta, o povo avança quando tem conhecimento. Então, irmãos, Adão, na sua ausência de identidade, na sua crise de identidade, ele come do fruto para tentar ser quem ele já era. O pecado sempre vai querer nos tirar do lugar seguro para nos levar para o lugar da dúvida. Mas o Evangelho veio para restaurar a nossa identidade. E a nossa identidade não é uma fala religiosa, mas a nossa identidade é um estilo de vida. Quando alguém te pergunta assim, quem você é? Qual é a sua resposta? Filho amado de Deus. Mas filho amado de Deus não pode ser uma liturgia evangélica. Mas filho amado de Deus tem que ser um estilo de vida. Tem algum filho amado de Deus aqui? Se você é filho amado de Deus, eu te faço uma pergunta: onde estão os seus frutos? Onde estão os seus milagres? Onde estão as almas? Se eu sou filho amado de Deus, quando eu passo na Marco Xerém e vejo aquele monte de prostituta e travesti, se a minha alma não doer, tem algo errado no meu DNA. Tem algo errado com o evangelho que eu creio. Se nós passarmos pelas ruas, ver esse monte de jovens nas praças, drogados e caídos, se aquilo não doer dentro de nós, ao ponto de nós queremos pregar o evangelho ali, irmãos, tem algo errado com o nosso DNA, com a nossa identidade. Se as pessoas depressivas que passam pelo nosso caminho, se as pessoas ansiosas, que as pessoas com síndromes, que no dia a dia se relacionam conosco, no trabalho, talvez um cliente, talvez um amigo, talvez um familiar, se aquilo não me desperta para pregar o evangelho e anunciar as boas novas da salvação, você me desculpa, nós nos tornamos apenas religiosos, mas não somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus manifesta a glória do Pai. O Filho de Deus manifesta a vida do Pai. Onde você pisar, o Pai pisa com você. Onde você entrar, o Espírito de Deus pisa com você. A Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará como herança. Você é voz profética no lugar que Deus te levantou. Você está ali para proclamar o reino de Deus, para que o reino das trevas vá embora. Por isso a identidade é algo tão forte. E só dá fruto quem tem a identidade ativada.